Essa correção tem o intuito de ajudá-lo a tirar suas dúvidas em relação às questões do PET do Estado de Minas Gerais. Lembre-se, não apague sua resposta. Antes, peça para o seu responsável comparar a sua resposta com a passada aqui. Muito provavelmente você pode ter respondido corretamente com palavras diferentes. Por exemplo, um aluno escreve a seguinte frase: a casa da vizinha é pequena, mas nem por isso é apertada. Já outro aluno escreve: a minha vizinha tem uma casinha na qual aproveita muito o espaço. As duas frases são diferentes entre si, porém têm o mesmo significado. Então vamos começar a correção? Boa sorte! PET, volume 2, segundo ano do ensino médio, Biologia. Semana 1. Questão 1. A biologia celular ou citologia é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou essas estruturas funcionais dos seres vivos de células. Letra D. Robert Hooke. Robert Hooke foi o primeiro a nomear as cavidades da cortiça em que deveriam estar as células vivas, chamando-as de pequena célula. O nome pegou e continua sendo usado até hoje. Questão número 2. A teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada a essa teoria. Letra B. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. É muito comum se ouvir isso, mas células de bactérias não apresentam núcleo. Seu material genético está disperso no citoplasma. Questão 3. Costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de eucarióticas. Carion, do grego núcleo, tec, do grego envoltório. Eucariontes são os seres vivos que apresentam carioteca em suas células, ou seja, o material genético está reservado no interior do núcleo. Questão 4. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve a estrutura da membrana plasmática recebe o nome de letra D, modelo do mosaico fluido. Este nome se deve ao fato das proteínas fluírem livremente em meio às moléculas de fosfolipídios, que constituem as duas camadas na membrana. Questão 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Letra B, a mitocôndria. Somente os cloroplastos e as mitocôndrias possuem material genético e mecanismo de síntese de proteínas com ribossomos. Semana 2. Questão 1. A organela citoplasmática que se origina a partir do nucleolo e que sintetiza proteínas é o letra A, ribossomo. Ribossomos são constituídos de RNA ribossomal
e proteínas, sendo divididas em duas subunidades, que se encaixam no citoplasma. Tanto procariontes quanto eucariontes possuem ribossomos. Questão 2. Diversas proteínas, como as histonas e várias enzimas, embora sintetizadas no citoplasma, são encontradas no núcleo. A passagem dessas macromoléculas pelo envoltório nuclear é possível porque, letra B, o envoltório nuclear possui poros que permitem a passagem de macromoléculas. Questão 3. Associe as colunas 1 à coluna 2. Número 1, genoma, conjunto de genes de uma espécie. Número 2, gene, segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Número 3, cromossomo, estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa associada a proteínas, visível durante a divisão celular. Faltou aí falar do cariótipo, que é o conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos. A sequência correta é letra B, 2, 3, 1. Questão 4. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que, letra B, no núcleo se encontra a cromatina, que é a associação das moléculas de DNA e proteínas imersa no citoplasma e envolvida pela membrana nuclear. Questão 5. Um estudante escreveu a seguinte na prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifica. As bactérias são procariontes e por isso não possuem membrana nuclear. Contudo, todos os seres vivos apresentam DNA como seu material genético. Então, o correto seria dizer: as bactérias não têm núcleo, mas têm DNA. Questão 6. Por que a ausência de nucleolo compromete a síntese de proteínas em uma célula eucarionte? Porque o RNA ribossômico é constituído no nucleolo, assim como os ribossomos são. Questão 7. Comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. A cromatina é formada por fios de DNA que, durante a intérfase, estão espalhados pelo núcleo. Já o cromossomo é um fio de DNA que, condensado, espiralado, atinge máxima definição durante a metáfase. Semana 3. Questão 1. A mitose é um processo de divisão celular que pode ser dividido em 4 etapas. Marque a alternativa que indica corretamente as etapas e a sequência correta em que elas ocorrem. Letra E: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Questão 2. Qual fase da mitose é caracterizada pelo posicionamento dos cromossomos no equador da célula? Letra C: metáfase. Questão 3. Sabemos que no final da mitose, o citoplasma divide-se para formar duas células filhas. O processo de divisão do citoplasma é denominado, letra D, citocinese. Questão 4. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Letra A, entre as fases G1 e G2 do ciclo celular. No período S, ou síntese, durante a intérfase é que ocorre a síntese de DNA duplicando os cromossomos. Questão 5. Entre as fases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a. Letra C. A célula-mãe dá origem a duas células filhas com metade do número de cromossomo. De fato, a célula-mãe dá origem a duas células filhas. Porém, elas são idênticas, tendo o mesmo número de cromossomos da célula original. Trata-se de um processo de divisão equacional. Semana 4. Questão 1. Em relação ao processo de divisão celular, podemos afirmar que, letra D,
A meiose é um processo que dá origem a 4 células haploides. A meiose é um processo que dá origem a 4 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Trata-se, portanto, de um processo reducional. Questão 2. Considere as associações abaixo sobre as fases da meiose e suas características. Anáfase 1. Cromossomos duplicados nos polos da célula com divisões dos centrômeros. Prófase 1. Permuta gênica entre cromossomos homólogos. Metáfase 1. Os cromossomos permanecem unidos pelos quiasmas. Telófase. Os cromossomos encontram-se nos polos e duplicados. Metáfase 2. Cromossomos não alinhados no equador da célula e não permutados. Telófase 2. Cada uma das células tomadas apresenta cromossomos não duplicados e geneticamente diferentes. Determine a alternativa cujas associações estão todas corretas. Letra B, que são os itens 1, 4 e 6. Anáfase 1, cromossomos estão duplicados, vão para os polos das células sem divisão dos centrômeros. Na metáfase 1, os cromossomos estão pareados e centralizados no equador celular. Na metáfase 2, os cromossomos estão alinhados no equador celular e já foram permutados na prófase 1. Questão 3. Um dos principais fenômenos que ocorrem na meiose é a permutação, também conhecida como crossing over. Nesse processo, ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, aumentando assim a variedade genética. Sabendo-se que a permuta ocorre na prófase 1, marque a subfase em que ocorre esse processo. Letra C, paquíteno. É na fase de paquíteno que ocorre a quebra das cromátides e a permutação. Questão 4. A figura ilustra 3 etapas de um evento frequente nos cromossomos durante. A etapa 3 ilustra 4 cromossomos com 4 combinações genéticas diferentes da original. Todos os eventos mostrados na atividade 4 ocorrem durante a prófase 1 e representam o crossing over. É quando os cromossomos duplos homólogos se encontram e trocam suas extremidades entre si. Questão 5. O esquema acima representa uma célula em metáfase 2. Assinale a alternativa correta. Letra B. A célula-mãe era 2N igual a 4. Com isso, nós terminamos a correção do volume 2, segundo colegial do ensino médio, Biologia. Até a próxima!